Desejo cumprimentar cada um de vocês com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, porque Ele é bom e porque as suas misericórdias duram para sempre. Neste momento, eu quero, cumprimentando você e também te convidando para estarmos orando, colocando esse momento diante de Deus e também as nossas vidas. Você, meu irmão, minha irmã, que tem uma necessidade, que você aguardou por este momento, eu te convido para nós iniciarmos orando nesse instante. Querido Deus, nosso eterno e glorioso Pai Celestial, estamos, ó Deus, diante do Senhor neste momento, com gratidão no nosso coração por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem operado em nossas vidas. Nesse instante, Pai, diante do Senhor e também diante da Tua palavra, nos encurvamos diante de Ti, com um profundo reconhecimento do nosso coração, que estamos diante de um Deus que tudo pode, de um Deus que tudo conhece, de um Deus que não há impossível. Senhor, coloco minha vida diante do Senhor, coloco esse nosso ouvinte, meu Deus, esteja ele onde estiver, ó Deus, ou ele diretamente, ou ele está sendo representado agora por um familiar. Pai, que este momento, ó Deus, enquanto nós estivermos meditando na Tua palavra, que haja, Deus, uma liberação de unção, uma liberação de graça na vida de cada um de nós. Ó Deus, para que no final desta meditação, o milagre também, Deus, fica manifestado, ó Deus, e concluído na vida desse que sofre, desse que está, Pai, necessitando, ó Deus, de um socorro, que é o socorro bem presente do Senhor e que podemos contar com Ele todo o tempo da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, na certeza de que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Ouvinte amado, eu gostaria de continuar fazendo aqui uma leitura na palavra de Deus. Esse texto se encontra no livro do evangelista Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21, que diz assim, queridos: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, isto é, Jesus, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se de Jesus, rogaram-lhe, dizendo: Senhor, despede-a, porque vem gritando e clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, respondeu: não foi, ela porém respondeu. Eu quero repetir o versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres.
e desde aquele momento sua filha ficou sã. Glória a Deus por esta porção da palavra de Deus. Eu só gostaria de novamente recitar aqui o versículo 24 e o versículo 25. Jesus respondeu à mulher e disse: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Amados, nós estamos aqui diante de um texto por demais curioso, um texto que chama muito a nossa atenção. Numa primeira leitura desse texto, nós temos aqui uma mulher de Caná da Galileia. E o que é curioso neste episódio é sabermos quem era esta mulher. Essa mulher, ela era uma cananeia, uma mulher pagã, que, segundo a visão de Israel, ela não fazia parte da promessa. Ela não era parte do povo de Deus. Alguém que era totalmente considerada morta nos seus pecados. Essa mulher fazia parte daquele entendimento dos judeus, que ela pertencia a um povo que não existia esperança para ela. E qual era a necessidade dessa mulher? Ela estava com um problema muito sério dentro de casa. Ela estava com uma filha atormentada por espíritos malignos. E esta mulher pagã, gentia, ela tem uma atitude no coração dela. O texto diz que ela saiu da sua região, da região de Caná da Galileia, para estar com Jesus. Ela, mesmo sendo pagã, ela tinha conhecimento das profecias a respeito de Jesus, e ela, no seu coração, já estava crendo que Jesus, ele veio e viria para destruir as obras de Satanás. E ela, sem relutar com todas as oposições, ela veio a Jesus, e ela vem a Jesus com uma profunda humildade, reconhecendo até que ela realmente não era digna daquilo que ela fora procurar a Jesus. E no verso 22 vai nos dizer que ela veio clamando por graça, ela veio clamando por compaixão, ela veio apelando à misericórdia do Senhor sobre a vida da sua filha, por esse problema inusitado que estava acontecendo na sua casa. E isto é maravilhoso. Ela vem confiando firmemente na ajuda que Jesus poderia dar para ela. Ela vem crendo em Jesus. E é tão interessante que no versículo 22, ela tem já conhecimento da origem de Jesus Cristo, como sendo ele o filho de Davi, o prometido para ser o Redentor. Isto é maravilhoso para nós percebermos na história desta mulher. E qual foi a experiência dela com Jesus? Ela teve o que buscava. Jesus realmente se compadece daquela mulher. Jesus vê algo naquela mulher que alegrou o seu coração. Aquela mulher pôs em prática aquilo que ainda era desconhecido, aquilo que ainda não era muito claro para o próprio povo de Israel, que era o exercício da fé. E ela teve no final dessa sua história um elogio do Senhor Jesus, que vamos ver logo mais a seguir.
Meus queridos e amados, o que Jesus foca no episódio desta mulher é a fé que essa mulher estava praticando quando ela recorre a Jesus. E nesse contexto, o Senhor Jesus, ele não olha para a raça e a origem da pessoa. Jesus focou ali, e o que chamou a atenção do coração do Senhor foi o exercício da fé que esta mulher estava exercendo em relação à pessoa do Senhor Jesus, diante de uma grande situação difícil que ela estava enfrentando no seio da sua família. Eu imagino esta mãe que estava vendo ali dois lados na história da sua filha. Ela talvez não saberia dizer, aonde é que essa filha foi buscar esse tamanho problema na vida dela. Mas esta mãe estava vendo uma filha tendo um comportamento totalmente diferente daquele que era o normal da vida da sua filha. Aquela filha gerada do seu interior, aquela filha que ela viu crescer, aquela filha que ela viu ela se formar, que viu ela tomar dimensão física, aquela menina que possivelmente uma menina dócil, e agora ela estava vendo uma filha com um comportamento totalmente diferenciado do normal. E o que a gente vê nesta mãe é que se trata de uma mãe amorosa, que se trata de uma mãe atenciosa, de uma mãe que acompanha o desenvolvimento da sua filha. Não se trata aqui de uma mãe que estaria alheia aos acontecimentos da história da sua filha. E nós aprendemos com esta mãe de que se tratava de uma mãe atenta, de uma mãe que percebeu comportamento estranho na vida da sua filha e que a incomodou muito. E o que é impressionante, meus amados, nessa história, é que essa mulher era uma mulher pagã. Essa mulher nem fazia parte da promessa. Essa mulher, ela era até mesmo uma mulher desconhecida. Mas ela, diante do fato, diante do que estava acontecendo dentro da sua casa, ela percebe que aquela estranheza da sua filha não se tratava de uma situação física apenas, de uma doença, mas o próprio texto vai nos dizer que esta mãe, mesmo sendo pagã, mas sendo atenta, ela tem observações que vale a pena a gente prestar atenção. Observa o que diz o versículo 22 do texto que nós lemos, Mateus capítulo 15. O versículo começa dizendo assim: eis que uma mulher cananeia, uma das moradoras de Caná da Galileia, uma mulher. Então, eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, não era uma mulher que tinha uma vida comum entre os judeus, era uma mulher que se destacava pela sua maneira de ser, pela sua maneira de se comportar. E esta mulher, ela aparece de que forma? Ela aparece com clamor, ela aparece com um clamor no seu coração, e ela grita em alta voz: Senhor! Irmãos, para poder fazer essa afirmação, só quem reconhecia alguém superior a ela que era tratado desta forma. E ela, quando ela se dirige a Jesus, ela não chama ele pelo nome, ela não chama ele simplesmente como filho de Davi, ou uma pessoa qualquer. A sua atitude já é com reconhecimento, ela está colocando o seu olhar em Jesus, e já confessando, tendo ele como maior do que ela, como maior do que qualquer outra tentativa que eventualmente ela já havia buscado. E o que é mais interessante é a designação dela: filho de Davi, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
e da minha filha, que está como horrivelmente endemoniada. Olha que observações extraordinárias esse versículo nos dá. Em primeiro lugar, mesmo sendo uma mulher pagã, ela discerne o problema que atinge a vida da sua filha. Ela não tem dúvida em afirmar que o problema da sua filha é 100% espiritual. Esta mãe discerne isso, ela tem essa percepção. Ela não corre atrás de um socorro, pedindo socorro, vem ajuda, porque eu não sei o que está acontecendo. Não é o caso dela. Ela sabia o que estava acontecendo. E ela também sabia que aquela situação era gravíssima. E que não era problema de médico, problema da medicina. Que não era problema de qualquer outro recurso dentro da ciência. Ela tem o entendimento, e isto é muito importante para mim e para você observar isto. Ela tem o discernimento, e com o discernimento que ela tem, ela sabe para onde correr, ela sabe para onde ir buscar a solução. E a segunda coisa que nós observamos na vida desta mãe amorosa, é que ela discerne também que a solução do problema que atinge a sua filha, aquele homem, filho de Davi, aquele que é o homem das profecias, ele pode, porque no coração dela, se ela busca nele a solução, é porque ela já havia crido que ele viera para desfazer a obra do diabo. A gente não vê essa mulher, não existe nenhuma menção que ela estava correndo para a medicina, para outras situações da sua época. Ela vai na direção certa, ela não fica parada, ela não fica pensando o que fazer, ela crê logo, isto é muito importante, ela crê logo que a solução estava diante dela. E o seu clamor não foi outro a não ser por misericórdia. Foi atentando para o coração de Jesus. Ela não foi com justificativa, ela não procurou fazer nenhuma narrativa, ela não procurou também se explicar quem ela era, de que povo era, de que nações ela era. Na hora, o que ela simplesmente queria era a misericórdia. Ela foi direto ao ponto, ela não ficou fazendo curva, ela foi direto ao ponto, e foi um clamor por misericórdia. Ela não se conformava com o sofrimento da sua filha todos os dias, e esta mulher então se coloca de pé, e ela vai ao encontro daquele que ela havia crido que poderia solucionar o seu problema. E uma quarta lição que aprendemos com a atitude dessa mulher, com base no versículo 22, é que o seu clamor foi com senso de urgência. O seu clamor foi demonstrando isso: Senhor, é agora que eu preciso, já avançou demais, a minha filha está sofrendo terrivelmente, eu quero, Senhor, eu quero o teu socorro agora, E um quinto sentimento que a gente vê no coração desta mãe, e o seu clamor, ele está cheio de empatia, é um clamor àquele que pode resolver o problema de alguém que estava ligado com ela, mas não era ela, era sua filha. Era uma empatia muito grande em ver a sua filha ser restaurada, ser curada daquele mal que só Jesus pode dar a solução. E isto é uma verdade. Estas lições que aprendemos com esta mulher, querido, deve ser a prática também da nossa vida de fé. E no versículo 23 até o versículo 27... Irmãos, o clamor dessa mulher tocou o coração de Jesus.
E a princípio, a primeira coisa que parece, né, ser até uma frustração para ela, foi o silêncio de Jesus. Jesus não respondeu sequer uma palavra. Jesus, eu creio que ficou olhando ali para aquela mulher, não olhando por olhar, mas olhando, contemplando a natureza da fé que estava sendo manifestada pela vida daquela mulher. O que faz Jesus ficar em silêncio não é o não querer ajudar, mas admirando a fé do coração daquela mulher. Uma mulher que ainda não tinha tido um encontro pessoal com o Senhor, mas era uma mulher que estava exercendo fé. Jesus olha para aquela mulher, Jesus fica olhando para aquela mulher, e me parece também que aquela mulher fica olhando para Jesus. Duas pessoas, uma olhando para a outra, enquanto que aqueles que estavam ao redor ficaram até incomodados, e os primeiros a se incomodarem foram os próprios discípulos. E ali ela vê nos discípulos um obstáculo. Ao invés desses discípulos procurarem entender o olhar de Jesus para com aquela mulher, o olhar de Jesus para o coração daquela mulher, ao invés deles estarem percebendo e buscando aprender com o seu mestre que estava ensinando a ser depois aqueles que dariam sequência ao seu ministério, ao invés dos discípulos estar com os olhos em Jesus para ver qual seria a resposta de Jesus, antes de uma resposta de Jesus, eles já atravessam aqueles olhares, eles já são ali um estorvo para aqueles dois olhares. E olha o que eles pedem. Eles pedem para Jesus: Senhor, despede essa mulher. Eles não entenderam o olhar de Jesus. Talvez para eles o olhar de Jesus era como se Jesus estivesse incomodado com o grito daquela mulher, com o clamor daquela mulher. E isso incomodou os discípulos, que não estavam na mesma frequência do olhar de Jesus. E eles então eles rompem com aqueles olhares, e vai pedir para Jesus: Senhor, despede-a, porque ela vem clamando atrás de nós. É interessante, quando a mulher chama Jesus de Senhor, ela está reconhecendo que Ele pode dar a solução para ela. Os discípulos também o chamam de Senhor, mas a dimensão do declarar Senhor dos discípulos não era no mesmo nível de fé da mãe da menina que estava perturbada, mas era um chamar de Senhor, como que dizendo: esquece essa coisa aí, vamos em frente, Senhor, vamos fazer o teu ministério, vamos dar sequência à sua obra. E Jesus estava diante de um momento onde ele sim iria manifestar o ministério que ele veio realizar. E Jesus, ele responde aos seus discípulos, e também a ela: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus fala para aquela mulher: eu vim para atender o povo de Israel. Eu não vim para atender, a priori ainda, os pagãos, ou os que não são parte da casa de Israel. Irmãos, esta mulher, diante desta afirmativa do Senhor Jesus Cristo, ela não reclama, ela não passa a chorar, ela não entra em desespero, ela não passa a lamentar. O texto vai nos dizer que diante desta afirmação de Jesus, ela, porém, aproximou-se mais de Jesus, e agora não foi para clamar, agora não foi para fazer pedido algum. O versículo 25 vai nos dizer que ela veio a Jesus e se dobra aos pés do Senhor Jesus e passa a adorá-lo. Que exemplo de vida que esta mulher pagã nos dá.
quando ela ouviu, como se Jesus estivesse falando: olha, eu não vim para atender você, eu vim para atender a família de Israel. Ela não faz nenhum questionamento, ela não faz nenhuma justificativa, ela não esperneia, ela não puxa os seus cabelos, ela não entra em desespero. Mas olha, queridos, olha a visão que essa mulher tem do Senhor. Ela vai, cai de joelho, ela se dobra e ela adora Jesus, adorando, dizendo: Senhor, eu sei que Tu és o Senhor, Tu és o Messias, Tu és o enviado do Pai para vir pagar o preço da nossa redenção. Tu és o Senhor, Criador dos céus e da terra. O Senhor é o eterno, o Senhor é o todo-poderoso, o Senhor não é qualquer, o Senhor não é qualquer dos homens. Eu sei a tua origem, eu sei que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu sei quem Tu és, por isso eu estou aqui, porque eu sei quem Tu és. Isto é adoração. É declarar quem Jesus é declarar o que Ele pode fazer, é declarar a eternidade dEle. Foi isso que esta mãe fez diante do Senhor, quando ela percebe o obstáculo, o desprezo dos discípulos, diante do próprio silêncio de Jesus. Ela não parou ali, aleluia! Ela foi em frente. Ela foi em frente e ela adorou o Senhor. Meu irmão, não tem como a adoração reconhecer o Senhor quem Ele é. Não tem como um adorador não tocar o coração do Senhor Jesus. Ainda mais, amados, ainda mais, Jesus vendo a fé dessa mulher, Jesus estava vendo que ela estava praticando o princípio da fé, e ela estava diante daquele que criou a fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2, vai dizer que nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Eu não sei se essa mulher tinha esse entendimento, mas ela está diante daquele que criou a fé, daquele que estabeleceu o princípio da fé, e o próprio texto vai dizer, Hebreus 11, 6, que sem fé não tem como nenhum de nós agradarmos a Deus. E Jesus estava diante de uma mulher que chamou a sua atenção. Essa mulher chamou a atenção de Jesus pela prática da fé, que é uma criação do próprio Senhor Jesus, e Jesus vê que a fé dessa mulher é uma fé autêntica, é uma fé que possivelmente ele ainda não tinha visto em nenhum daqueles que se diziam ser o seu povo. E essa mulher está ali, e ela, quando Jesus havia dito que ele não veio para dar pão aos cachorrinhos, olha a interpretação que essa mulher teve. Ela estava tão sintonizada com a palavra do Senhor, com a presença do Senhor, com aquele olhar do Senhor para com ela, que ela já não estava tendo mais dúvida de que ela seria atendida, e ela responde ao Senhor e diz: Senhor, tudo bem, Senhor, que o pão da mesa é para os filhos. Muito bem, Senhor, não tem dificuldade de entender isso, Senhor. Mas eu sei também, e tu mesmo também sabes que aquela sobra do pão, ou aquele pouco que sobra no pão, ou que cai no chão, os cachorrinhos também comem. Ele participa daquela sobra que cai da mão do seu Senhor quando está servindo o filho. Aqueles pedacinhos que caem no chão também ele serve para alimentar os cachorrinhos. E ela está dizendo: Senhor, para mim basta, para mim só a sobra do pão que caiu da mão do Senhor servindo o seu filho, esta sobra do pão é o suficiente para mim, só isto me basta. Oh, querido, que coisa maravilhosa! Só isto me basta, Senhor.
Só isto me basta, Senhor. Não precisa ser o pão dos filhos, pode ser sim a sobra do pão dos filhos que cai sobre o chão, e os cachorrinhos, né, os seus cachorrinhos, os cachorrinhos dos donos, vêm e comem, se alimentam e ainda ficam felizes, né? E é tão impressionante isso, irmãos. É tão impressionante isso, quando você olha para um animalzinho como este, na hora de uma refeição, você está lá se alimentando, né, comendo do bom e do melhor, e aquele cachorrinho olhando para você com aquele olhar que nem pisca, olhando como que querendo transportar o pão da boca do seu dono para a sua boquinha. Ele olha sem piscar, e ainda quando cai aquele farelinho, aquele cachorrinho come, chacoalhando o seu rabinho, né, de alegria, e ele volta a olhar para o seu Senhor dizendo: estou pronto para o segundo pedacinho. E aquele cachorro não vai maltratar o seu dono, aquele cachorro não vai morder o seu dono, aquele cachorrinho vai mostrar alegria, e apesar de ter comido a migalha que caiu da mão, a hora que o seu dono senta na poltrona, aquele cachorrinho ainda vai com todo o amor, salta no colo do seu dono, e ainda recebe os afagos. Assim foi a atitude desta mulher para com o Senhor, diante de uma necessidade que ela tinha dentro de casa. Que lição extraordinária esta mulher nos ensina com a sua atitude. Oh, meu Senhor, que coisa linda isso que aprendemos com o Senhor e esta mulher. Meu irmão, minha irmã, você que está aí, quem sabe doente na sua casa, doente aí na sua poltrona, quem sabe já há dias deitado na sua cama, você não anda, você está sendo servido, quem sabe você está identificando com essa história, ao invés de você ir também para a adoração, reconhecendo que é o Senhor, como foi esta mulher, aí muitos murmuram, reclamam, muitas coisas não estão bem, abre a boca para reclamar, abre a boca para trazer história lá dos confins do mundo, para querer justificar o seu sofrimento. Vamos aprender com esta mulher não fez nada disso, pelo contrário, ela saiu do meio do seu povoado, ela saiu do meio do seu povo, ela foi para uma região onde ela nem seria ali recebida, muito menos reconhecida, ela ali seria reconhecida como estranha, mas ela não fez caso disso. Para ela o alvo maior não era ser reconhecido por ninguém, para ela o alvo maior não era ser recebido por ninguém, o alvo maior do coração dela é estar com aquele com quem ela sabia a respeito dela, através das profecias, mesmo que ela era pagã, mesmo que ela não era da tribo dos filhos de Israel, mas ela tinha um coração inclinado para aquele que é o Todo-Poderoso, para aquele que pode todas as coisas, para aquele que realiza todas as coisas. Ela foi até o Senhor, ela conquistou o olhar do Senhor, ela conquistou a atenção do Senhor, e quando ela se dobrou em adoração, o coração do Senhor se voltou inteiramente para ela. E sabe qual foi a resposta do Senhor Jesus para esta mulher simples, humilde, cheia de fé, de reconhecimento do Senhor? O Senhor Jesus vai e diz para ela, depois de contemplar tudo no coração dela, Ele diz: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres, mulher, faça-se contigo como desejas, aquilo que você veio buscar, você estará levando. Grande é a tua fé. E sabe qual foi o resultado disso? A palavra de Deus vai nos dizer, na parte final do versículo 28, que desde aquele momento que o Senhor Jesus declarou à mulher:
grande é tua fé, faça-se contigo conforme tu queres. Naquele mesmo instante, a sua filha que estava em casa foi liberta para sempre daquele demônio perturbador, daquela possessão demoníaca. Não é por nada, meus queridos, que esse texto está aqui na palavra de Deus para nós, registrado na palavra de Deus. É para a gente aprender com mulheres assim, é para a gente aprender com pessoas assim. Quantas vezes nós perdemos de receber do Senhor, irmãos, porque lamentamos, choramos, reclamamos. Essa mulher teve uma atitude diferente. Ela exercitou algo que ela ainda não conhecia. Ela exercitou a fé. E ela vai para a direção do autor da fé. O autor da fé olha para dentro do coração dela, e ele ficou satisfeito. Ela conseguiu agradar ao Senhor, o autor da fé, e ela fez o pedido, e aparentemente parece que foi negado, mas não foi negado. E quando ela se prostra diante do Senhor, reconhecendo a grandeza do Senhor, quem Ele era, o que Ele era capaz de fazer, o Criador do céu e da terra, o Messias, o Filho de Deus, que desceu do céu para destruir as obras do diabo, ela estava ali agora recebendo, porque ela sabia que estava diante deste Deus. Ela não estava diante de um homem qualquer, ela não estava diante de um líder qualquer, ela estava diante do Todo-Poderoso. Glória a Deus, glória a Deus. Você crê, amado irmão, irmã? Você crê que você está diante desse Deus agora? Vamos então orar, vamos praticar esta mesma atitude que esta mulher praticou, levou a bênção, e essa bênção permaneceu na sua vida e na vida da sua filha, por todo o tempo que ela viveu. Aí aonde você está, coloca a tua mão no teu coração, se dobra diante de Deus em adoração. Diga: Pai, eu reconheço que o Senhor é tudo. Eu reconheço que o Senhor é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Reconheço, Pai, que Jesus é a prova do teu grande amor para comigo e para com a humanidade. Senhor, reconhecemos, Senhor Deus, que o céu desceu na terra, na representação de Jesus Cristo, para cumprir o teu amor, teu propósito, e abrir porta de retorno para qualquer de nós, ó Deus, a desfrutarmos uma comunhão gloriosa, real com o Senhor. Pai, neste momento, eu quero também manifestar minha adoração a Ti, reconhecendo que eu estou diante daquele que é dono da minha vida, daquele que pode me salvar, daquele que pode me libertar, daquele que pode me curar de qualquer tipo de enfermidade e me libertar de qualquer portas abertas de opressão na minha vida. Diga comigo: em nome de Jesus, sai enfermidade, em nome de Jesus, sai opressão, em nome de Jesus, sai espíritos atormentadores na minha vida e na minha casa. Não, a partir de agora eu determino ao mal e às trevas que batam em retirada da minha vida, da minha família, da vida dos meus filhos, que saiam agora toda e qualquer oposição das trevas, e eu declaro a vitória de Cristo na minha vida, na minha família, nos meus negócios, na minha vida, na minha saúde. Eu declaro a glória de Cristo. Eu quero, Senhor, eu quero também ser conhecido como aquele que é capaz de exercitar a fé, que é o firme fundamento, algo que o Senhor criou para eu poder viver e vencer os obstáculos da minha vida. Em nome de Jesus, eu estou tomando posse da vitória do Senhor para a minha vida, assim como essa mulher tomou posse e desfrutou o restante da sua vida. Obrigado, Senhor, por me ouvir. Obrigado, Senhor Deus, por realizar esta obra agora na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Toma posse, meu irmão. Toma posse e sai desse momento de reflexão da palavra de Deus como aquela mulher cananeia, levando a vitória para casa, e chegando lá encontrou tudo em paz, uma paz que permaneceu
por todo o tempo da sua vida. Louvado seja o Senhor Deus, o Deus desta terra, o Deus deste povo e o Deus desta nação. Senhor, nós colocamos o Brasil diante de Ti, a nossa nação. Pai, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade aqui nesta terra. Nós determinamos a queda dos nossos inimigos, dos Teus e nossos inimigos, aqueles, Pai, que por um caminho vêm fortemente contra nós, mas que por 7 outros caminhos eles fugirão de nós. Deus, abençoe Teu povo, abençoe a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tenha um segmento de uma semana muito abençoado na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz.